Ele é a verdade. Amém? Boa noite, meus queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos estão alegres aí porque estão aqui para cultuar ao nosso Deus, para prestar um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 10. E gostaria de pedir aos irmãos que colocassem os seus celulares no modo silencioso, modo avião, silencioso, para que não haja interrupção à adoração que estaremos fazendo ao nosso Deus esta noite. Hebreus 2, versículo 10. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos orar, fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus. Amém? Curvem suas cabeças e estejam orando também comigo. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, nós nos colocamos na tua presença, Pai, pedindo perdão, Senhor amado, pelos nossos pecados, Senhor,
reconhecendo, meu Deus, que o que nos separa do Senhor são os nossos pecados, meu Pai. Mas graças às tuas infinitas misericórdias, Senhor amado, o Senhor nos deu a vida do teu único Filho para morrer naquela cruz, se tornando maldito, Senhor amado, para pagar pelos meus erros, pelos meus pecados, pelos meus crimes cometidos diante do Senhor, meu Pai. A tua palavra diz que não há um justo sequer, que faça o bem e não peque. Nós estamos aqui, ó Pai amado, recebendo do Senhor esta graça imerecida, porque somos pecadores, meu Pai. Mas nos arrependemos, Senhor amado, e nos prostramos diante do Senhor, colocando, Senhor amado, os nossos pecados, Senhor amado, aos pés da cruz de Cristo, para que com o teu sangue, Senhor amado, nós sejamos perdoados, lavados, Senhor amado, pelos nossos pecados, meu Deus. Ó Senhor, só o Senhor é santo, meu Pai. Só o Senhor, meu Deus. Nós não temos dimensão de compreender, meu Pai amado, este tamanho sacrifício de dar a vida de um inocente que não pegou, Senhor amado, por pessoas más, ruins, pecadoras, meu Deus. Mas, ó Senhor amado, graças à obediência de Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao trono da tua graça. O véu do templo se rasgou e nós podemos, Senhor amado, elevar as nossas preces, as nossas orações, as nossas súplicas diretamente ao Deus Pai Todo-Poderoso, porque nós fomos reconciliados pela morte de Cristo naquela cruz. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor amado, por nos permitir viver mais esta semana, Senhor amado, por nós estarmos aqui para louvar, engrandecer, bendizer o teu santo nome. Nós não temos forma, Senhor amado, nem gesto para agradecer, Senhor amado, tamanha graça em nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a prestar um culto ao Senhor, ó Pai amado, como o Senhor merece, meu Pai. O culto, Senhor amado, da nossa vida, meu Deus, do nosso coração rasgado e contrito na tua presença. Louvado seja o Senhor, hoje e sempre. Aleluia. Amém. Meus queridos, eu quero quebrar o protocolo aqui. Nós temos visitante hoje, levante a mão, eles estavam visitando. Nós temos ali uma irmã e um cidadão ali. O que a igreja tem a dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre ou fique para sempre. Amém? Então vamos à carta de Paulo. Não tem autor. Na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Porque convinha que Deus, por meio de quem? Meus queridos, este é o Deus Pai que age para aperfeiçoar. O autor da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Aqui a palavra também nos diz, muitos filhos, conduzindo muitos filhos. Os seguidores do Filho unigênito de Deus são agora também chamados de filhos, pois são adotados na glória da família humana recém-redimida. Portanto, é motivo de bastante alegria nós sabermos, que somos predestinados à salvação antes de tudo isso aqui se formasse, antes da fundação do mundo. Glória a Deus, aleluia. Temos o hino. Vamos ficar em pé novamente para cantarmos? Somos em tua presença, teu
Aleluia, glória a Deus. Nós não combinamos nada com o hino, né? O véu se rasgar e o Senhor é quem conduz o nosso culto. Glórias a Ele, toda exaltação, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, na carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 20. Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Todos encontraram? Amém? Todos encontraram? Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, estar no culto ao nosso Deus, né, tem que ser uma coisa agradável, né? De coração, com alegria, não por obrigação, não para que pessoas vejam que nós estamos aqui, mas para nós expressarmos ao nosso Deus aquilo que nós temos de melhor, a alegria do Santo Espírito de Deus. Amém? A carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como ouro ou prata, e vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Meus queridos, eu queria refletir com os irmãos sobre esta passagem na qual Pedro fala, né, que nós não fomos comprados nem por ouro, nem prata, e sim pelo precioso sangue de Cristo. Eu queria que os irmãos refletissem comigo qual é a consequência de termos sido comprados. Reflitam. Oi. Qual é a consequência de termos sido comprados pelo sangue de Cristo? Meus queridos, na antiguidade, quando se falava, se proferia a palavra Senhor, esse é o meu Senhor, significava que aquela pessoa, que a pessoa estava se referindo como Senhor, era o dono daquela pessoa, era o servo. Aquela pessoa que chamava Senhor era o servo de quem ele chamava de Senhor. Ele era o dono dessa pessoa. E assim somos nós. Quando aceitamos o nosso Senhor, primeiro o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, né, como único e suficiente Salvador da nossa vida, ele se torna o nosso dono, o nosso proprietário. E em 1 Pedro 2,9 diz assim: obtendo o alvo desta fé, a salvação da alma, a fim de proclamardes a virtude daquele que nos chamou das trevas. É para isso que nós fomos comprados. Resgatado do estilo de vida vazia que cada um de nós vivíamos. Por que Pedro fala resgatado do modo inútil, de vida inútil, que os pais nossos nos legaram? Porque nós somos descendentes de Adão e Eva, e a partir daí veio a queda do homem, e todos a partir desta geração de Adão até agora já nascem no pecado. Nós não temos a escolha de nascer sem ser pecadores. Então, com isso, eu gosto de afirmar, eu creio que
só quem teve o livre-arbítrio. Eu não estou falando de tomar decisões, de fazer isso ou aquilo. De não nascer em pecado foi Adão, porque ele foi criado por Deus em santidade. Ele podia ter escolhido não pecar. Nós não temos essa escolha. Nós somos pecadores, mas nós podemos escolher viver sem pecar pelo amor de Cristo, por Ele ser o nosso dono e ter nos comprado com um preço muito alto, que foi o seu sangue derramado naquela cruz. Ele foi torturado, humilhado, cuspido, foi negado pelos seus, as pessoas que ele veio para salvar. Deus alimentou, curou enfermos, ressuscitou mortos, e eles negaram a Cristo ao ponto de matar. Alguém aqui já foi rejeitado durante esta vida? É um sentimento muito ruim de ser rejeitado. Fora as dores que ele passou, que ele sofreu, né? E aí nós vemos ali, antigamente, muitos filmes, ali, pouco sofrimento ali, pouco sangue. E um dos filmes que chamou muita atenção, que tinha gente, que eu conheci gente que falou assim, não vou assistir não, isso é muito sangue. Não, ele não sofreu esse tanto não, aquele filme do Mel Gibson. Pois ali chegou perto, não foi nem o tanto que ele sofreu, chegou perto. Então que nós tenhamos isso dentro de nós. O sofrimento que ele passou não foi pouco, o preço que ele pagou foi alto. Eu poderia animar-me de dar a minha vida por um filho meu, mas dar a vida do meu filho por pessoas que não prestam, eu não tenho essa capacidade, Deus sabe disso. Mas Ele, na sua infinita sabedoria, fez isso. Deu a vida do seu filho sem pecar, para pagar por nós pecadores. Nós temos que entender isso, porque se nós somos predestinados à salvação, nós devemos refletir no estilo de vida que nós estamos levando. Que estilo de vida nós estamos levando? Não aqui dentro da igreja. A partir do momento que nós saímos daquela porta para fora, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde a gente vai fazer compra, aonde nós estudamos. É esse estilo de vida aqui que nós temos refletido. Como salvos, como predestinados, como adotados. Que estilo de vida nós temos levado a partir daquela porta para fora? Porque dentro da igreja todo mundo é bom, todo mundo é santo, ninguém tem problema. A gente fala, ei irmão, como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Vai saber o que ele está passando, vai conversar com ele, que aí a gente sabe que todos nós temos problemas, em grandes proporções, em menos, mas todos nós temos problemas, e carecemos do nosso Deus para nos auxiliar. Mas nós temos também uma grande alegria de saber que Jesus Cristo disse, Ele estaria conosco até a confirmação dos séculos, até a consumação dos séculos. Então nós podemos estar passando, seja lá o que for. Temos que ter a alegria de saber que Jesus está conosco. Nós não estamos órfãos. Nós temos um Pai. Ele é o nosso dono. Eu gostaria que os irmãos, a partir disso, refletissem agora, curvassem a sua cabeça e refletissem qual o estilo de vida que nós temos levado. Eu me coloco também quando nós saímos daquela porta para fora. Como nós temos nos comportado? Como os filhos de Deus, como predestinados à salvação? Vamos curvar nossas cabeças e falar ao Pai. E se nós não estamos vivendo o estilo de vida que agrada a Deus, vamos pedir perdão e orar. Dentro de alguns instantes eu estarei orando, mas reflita. Qual estilo de vida você tem levado? Uma vida que agrada a Deus ou um estilo de vida fútil e vazia? Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, nós estamos mais uma vez diante do Senhor, a Deus, para pedir ao Senhor, meu Pai, perdão, Senhor. Perdão porque pecamos, meu Deus, por omissões, pecamos por pensamentos, Senhor amado, pecamos por gestos,
por palavras, por olhares, por escutar aquilo que não era para nós estarmos escutando em algumas rodas de conversas, meu Deus. De todas as formas, meu Pai, nós somos pecadores, meu Deus. Mas nós estamos aqui agora, meu Pai, reconhecendo, Senhor amado, este modo de vida inútil, Senhor amado, que nós vivemos, meu Deus, para pedir ao Senhor, meu Pai, e ao Teu Santo Espírito, meu Deus, que nos perdoe, meu Pai. A Tua palavra diz que quando o Senhor nos perdoa, meu Pai, o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento. O Senhor não é como nós humanos, que fica lembrando das coisas. Perdoamos e continuamos lembrando daquilo. E que o Teu Santo Espírito, meu Deus, flua dentro de nós, meu Pai, com as Tuas virtudes, meu Deus, que é o amor, a alegria, a paz, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio, para que nós, ao sairmos daqui, Senhor amado, da Tua casa, esta casa que é casa de oração, meu Deus, nós possamos refletir, meu Pai amado, a graça, Senhor amado, de Cristo Jesus, que nós possamos ser, meu Deus, verdadeiros discípulos, seguidores de Jesus Cristo, meu Pai. Nos capacita, meu Deus, em nome de Jesus, porque de nós mesmos, Senhor, nós não podemos nada, mas contigo nós somos mais do que vencedores, porque Cristo venceu naquela cruz, venceu o diabo, a morte, o pecado, não permaneceu morto, ressuscitou, está à destra de Deus e vai voltar. Glória a Deus, aleluia. Amém. Para nos buscar, estamos nós vivos ou mortos, para estarmos com Ele na eternidade para sempre. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. A equipe de louvor se posiciona aqui, por favor. O gasofilácio, o diácono coloca o gasofilácio aqui. Nós temos agora a oportunidade de estar contribuindo com a obra do Senhor. Todos os amados sabem que nós temos gastos, despesa com essa congregação, com a congregação lá no trecho 3, né? São crianças, mulheres, temos luz, temos água, temos zeladoria, material de limpeza, material didático para as crianças. Então, tudo isso depende de mão de obra, né? Depende de dinheiro. E isso é para o crescimento do reino de Deus, é para o evangelismo, temos o evangelismo também. E a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 9:7, que aquele que contribua com alegria, não com peso no coração. Se for com peso, que não contribua, se for por obrigação também não. É aquilo que Deus coloca no seu coração, para que você faça com alegria, com satisfação, não com pesar. Amém? Vamos ficar em pé para nós declararmos quem é Deus na nossa vida. Nós temos a oportunidade de, como igreja, dizer que Ele é o nosso Deus forte, nosso refúgio, nosso pastor. Então vamos clamar a Ele, é o nosso Deus. Jesus, teu nome é precioso pelo Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz.
na nossa semana um Deus grande. Quantas vezes nós olhamos as circunstâncias e vemos, nossa, ali foi Deus. Nossa, só pode ser Deus, porque não foi por mim. Mas quantas vezes nós vivemos a nossa semana e precisamos desse Deus aqui e agora, mas Deus vai fazer na hora dele. Ele fazendo na sua hora, ele fazendo na hora perfeita dele. Nós temos que clamar que grande é somente o nosso Deus. Amém?
faz por nós. Nós estamos aqui como igreja, realmente declarando que só o seu nome está sobre todo nome, que não existe nenhum Deus acima do Senhor. Amém. Muito obrigada, Pai. Glória a Deus. Nós temos a oportunidade de te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Nós temos criança, não, né? Então eu queria convidar aqui o nosso irmão, seminarista Wellington, mais conhecido como Tom. Glória a Deus. Meus queridos, vamos estender as nossas mãos e orar pelo pregador, amém? Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, colocamos a vida do irmão Wellington na tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor amado, usa ele como vaso, Senhor amado, vaso sem cera, meu Deus, nas tuas mãos, vaso de honra, de bênção, vaso sincero. Que aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, meu Pai amado, nós possamos receber, ó Pai amado, guardar no nosso coração, meu Deus, e aplicar nas nossas vidas, meu Pai, no dia a dia. Que nós não saiamos daqui, meu Deus, como nós entramos, mas que nós saiamos, meu Deus, constrangidos, Senhor amado, pela Tua palavra, mas regozijando no nosso coração de alegria, porque o Senhor tem falado conosco. Glória a Deus, aleluia. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Boa noite. Boa noite. Não, mas tá fraco demais. Boa noite. Boa noite. Graça e paz a todos vocês. Amém. Que bênção nessa oportunidade de estarmos juntos para louvar ao Senhor, cultuar o nome do Senhor, que é vivo e que reina para todo sempre. Nosso irmão Zé Carlos disse que, muito bem dito, né? Que é sempre uma alegria, tem que ser uma alegria no nosso coração vir à casa do Senhor. E é por isso que nós estamos alegres e reunidos nessa noite. Queridos, sem mais delongas, eu convido vocês a se colocarem em pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Abra comigo sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler aí os versículos de 28 a 30. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler aí os versículos de 28 a 30. Os irmãos que acharam, diga amém. 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 Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nessa noite nós somos gratos ao Senhor, porque mais uma vez nós estamos reunidos e nesse momento nós vamos ouvir a Tua voz. Que não seja mais eu aqui, mas sim o Teu Espírito Santo entrando dentro dos nossos corações e gravando esta palavra lá dentro do nosso ser, na nossa memória, para que quando vierem os pensamentos ruins, os momentos, os problemas ruins das nossas vidas, nós possamos sempre olhar para o Senhor, tendo confiança na Tua palavra. Fique conosco nessa noite e nos abençoe. É o que nós pedimos, no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, essa semana eu ouvi uma história muito incrível que eu queria compartilhar com os irmãos. Em uma igreja, assim como a nossa, levantou-se um jovem, um rapaz, muito animado, e ele queria sair para fazer missões. E ele conversava com o presbítero, ele conversava com os diáconos, não, porque eu tenho chamado para ser missionário, eu quero ir pregar o Evangelho de Jesus para todas as nações. E aquela animação toda, aquela alegria toda, e um dia ele chega para o pastor e: pastor, eu quero ser missionário, o Senhor tem me chamado para ser missionário, para ir às outras nações.
O pastor, de tanto ter ouvido aquela história daquele irmão, daquele jovem, ele então decide com os presbíteros, com os diáconos, com a igreja, de enviar esse irmão. Vamos enviar ele logo. Vamos enviar ele para qualquer lugar lá da África, um cantão da África lá, e ele vai pregar o evangelho lá. Chegando lá, ele sobe morro, e desce morro, e vai, passa rio, passa outro rio, e corre perigo, e não tem onde andar de carro mais, vai a pé, e tropeça, e machuca, e finalmente ele chega na tribo onde ele foi enviado. E mal sabia ele que essa tribo não era uma tribo muito legal dele ter. Ele então tropeça, cai, se machuca, desmaia, e quando ele acorda, ele está amarrado dentro de uma grande panela, e ele olha para um lado, aquela água quente nele já, ele olha para o outro lado, tem um mestre Cuca, um índio canibal, mestre Cuca, descascando alguns legumes, cortando e colocando dentro da água. E ele olha para o céu e fala: Senhor, eu queria ser missionário, eu não queria virar almoço. Eu queria pregar o seu evangelho, eu não queria virar almoço. E agora? E então, o chefe daquela tribo canibal vira para o mestre Cuca e fala: mestre culinário, eu quero experimentar a carne deste homem, para ver se é boa ou não. Traga uma lasca da panturrilha dele para mim. E o mestre Cuca afiou bem a faca, passando de um lado para o outro, deu aquela conferida para ver se estava bem amalada, chegou na panturrilha daquele jovem e arrancou uma lasca, um bifão bem bonito, parecendo um filé mignon, e deu então para o chefe comer. Queridos, observando este texto que nós acabamos de ler, nós vemos algumas coisas importantes no livro de Romanos. O livro de Romanos, ele é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Nas minhas palavras, eu digo que o apóstolo Paulo, ele caprichou quando escreveu essa carta aos irmãos romanos. Todo o conhecimento dele, tudo aquilo que ele tinha aprendido e tinha vivido com Cristo, ele escreveu então de uma forma muito sistematizada para estes irmãos romanos. E alguns pontos importantes pontos doutrinários importantes que o apóstolo Paulo vai abordar em todo o livro de Romanos são os seguintes: a universalidade do pecado. Todos pecaram, judeus e gentios estão dentro do pecado, e nós só seremos libertos desse pecado quando estivermos com Jesus. Outro assunto é a justificação pela fé, sola fide. Mês passado foi o mês da reforma, e então o apóstolo Paulo vai abordar este assunto com os romanos também. Outro ponto é a justiça de Deus, a obra de Cristo e a nova vida, entre outros pontos importantíssimos sobre a teologia que ele vai abordar com esses irmãos romanos. E queridos, os romanos, eles não eram qualquer pessoas. Eles eram pessoas muito letradas. Eles tinham conhecimento sobre não só a cultura romana, mas aqueles judeus que estavam vivendo em Roma, eles eram conhecedores da Torá. Então o apóstolo Paulo teve que fazer uma teologia bem sistematizada para que eles pudessem entender, e com um ponto muito grande de seriedade, para que eles não enxergassem o apóstolo Paulo como qualquer um, mas vissem nele a autoridade na palavra, e na palavra verdadeira. E é importante uma coisa, porque muitas vezes nós falamos de doutrina e nós arrepiamos, né? Doutrina, nossa. Queridos, doutrina é muito importante. Se nós formos analisar todas as cartas do apóstolo Paulo que ele escreve às igrejas, ele está ali doutrinando as igrejas. Assim como nós precisamos de doutrina. E essas doutrinas que nós acabamos de ler aqui, e é o que nós vamos falar essa noite, e durante este mês, nós já começamos com a eleição, hoje nós estamos na predestinação, e assim nós vamos sucessivamente. Essas doutrinas são as doutrinas da vida cristã, é a doutrina de Jesus para as nossas vidas. E hoje eu quero pensar com você sobre uma pergunta.
Quais são os propósitos da predestinação? Nós vemos aqui 3 versículos importantíssimos, onde o apóstolo Paulo vai trazer para nós 3 propósitos importantíssimos sobre a predestinação. E é bom também ressaltar que predestinação não é a mesma coisa de predestinação. Porque predestinação, de acordo com o dicionário, a predestinação é algo que alguém determina sobre a sua vida. Um patrão, como exemplo, determina algo para o seu funcionário. Agora, a predestinação é algo que só Deus tem para as nossas vidas, porque Ele conhece o começo, Ele conhece o meio e Ele conhece também a eternidade. Ou assim dizendo, a eternidade de ponta a ponta, tanto do começo até o fim. E eu quero pensar com você então sobre quais são os propósitos da predestinação. O primeiro propósito da predestinação, de acordo com este texto que nós acabamos de ler, está no versículo 28. O propósito da predestinação é para que todas as coisas cooperem. Acompanhe comigo no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o apóstolo Paulo vai escrever isso para os irmãos romanos, ele não está começando um assunto novo aqui. Ele está dando continuidade num assunto que ele já estava falando outrora, no mesmo capítulo, no capítulo 8. E se nós pararmos para analisar, o que é este bem? O que será que se passa na nossa cabeça quando nós vemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Eu creio que a primeira coisa que acontece, ou que se passa na nossa mente, é ver uma vida boa, financeiramente estabilizado, com um carrinho tranquilo, uma casa própria, um emprego que traga uma segurança. Talvez seja isso que passe na nossa mente. Mas eu quero trazer para você o que o apóstolo Paulo está falando, que todas essas coisas cooperam para o bem. O que é este bem? Acompanhe comigo no versículo 18, onde ele vai dizer assim, ó: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então a primeira coisa que nós temos que colocar na nossa mente quando nós lermos este versículo, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, é que o apóstolo Paulo começou a falar sobre isso no versículo 18. Todas as coisas podem parecer ruins, tudo pode parecer ao contrário daquilo que nós estamos vivendo, mas nada se compara com a glória que será revelada em nós. E o apóstolo Paulo não está falando de uma glória, somente uma glória presente, mas ele está falando de uma glória futura, uma glória onde nós nos encontraremos com Cristo nas alturas, onde nós olharemos para Ele face a face e o adoraremos como Ele é. Isso é para nós glorificarmos a Deus, queridos. Esta é aquilo que todas as coisas têm que cooperar para o nosso bem. Este é o bem do homem. A segunda coisa que o apóstolo Paulo ele vai falar e vai sugerir aqui no versículo 28 está no versículo 21. Leia comigo, no versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então o segundo bem que o apóstolo Paulo está determinando para nós aqui é essa redenção, essa remissão, porque nós seremos um dia livres do poder condenatório do pecado. Irmãos, eu não sei você, mas eu já cansei. Eu cansei de pecar. Eu cansei de viver escravo do pecado, de viver sempre ali, tendo que lutar e lutar e lutar. Eu não vejo a hora de Cristo me chamar o meu nome e eu estar com Ele logo, porque lá eu serei liberto verdadeiramente do pecado. Aqui nós vivemos numa guerra infindável, onde o nosso espírito luta contra a nossa carne. É
Assim que o apóstolo Paulo também vai dizer a estes irmãos. Nós precisamos entender, queridos, que o bem que o apóstolo Paulo está falando para nós vai muito além de bens materiais. Porque o bem material, ele vem e ele passa. Mas o bem maior que nos espera na glória com o Senhor Jesus, nem a ferrugem e nem a traça pode correr. A terceira coisa que o apóstolo Paulo vai mostrar para nós em relação ao bem, que todas as coisas estão para cooperar, está no versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui o apóstolo Paulo ele fecha com chave de ouro para começar a explicar no versículo 28 sobre o que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A luta que nós passamos aqui, as coisas e os perrengues que nós passamos no nosso dia a dia, tudo isso coopera para o nosso bem. E um bem maior, um bem de estar com Cristo. Esse é o primeiro propósito da predestinação que nós vemos aqui de acordo com este texto. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quais são as lutas que você tem vivido no seu dia a dia. Eu não sei quais são as guerras infindáveis que existem dentro do seu coração ou dentro da sua mente, que você trava essa guerra todos os dias. Eu não sei. Mas o Senhor sabe. E Ele está dizendo para você que Ele te escolheu. E Ele tem predestinado a sua vida. E que todas essas coisas estão cooperando para o seu bem. E Ele vai explicar mais profundamente na continuidade desse versículo. Ele vai dizer assim, daqueles que amam a Deus. Mas não só dos que amam a Deus, porque falar da boca para fora é fácil que ama a Deus. Nós não vemos mesmo. Então é fácil falar que nós amamos a Deus. Mas ele vai concluir aqui esse versículo dizendo: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E esse primeiro propósito é que todas as coisas que nós passamos estão cooperando para o nosso bem. Estão cooperando para o nosso bem. O segundo propósito que eu quero ver com vocês aqui da predestinação é que ela nos torna conformes Cristo. Acompanhe comigo o versículo 29. Por quantos ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O apóstolo Paulo agora está falando sobre um outro propósito da predestinação. Ele está falando sobre conhecer. Queridos, conhecer, essa palavra conhecer no grego, ele não é apenas um conhecer de oi, bom dia, ou de um relacionamento de elevador, né, irmão Zé Carlos? De elevador, oh, bom dia, tem um bom dia, sai do elevador, acabou. Não é esse relacionamento, não. Não é esse funcionamento, esse conhecimento. É um conhecimento íntimo que o Pai tem para com o Filho. Porque o Pai, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe aonde nós vamos, Ele sabe o que pensamos, Ele sabe para onde nós iremos, Ele sabe o que nós queremos. E quando nós analisamos isso, nós encontramos um texto na palavra do Senhor, onde Jesus Cristo vai falar para os seus discípulos que havia uma família, e o pai tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. O mais velho sempre mais centrado, mais organizado e responsável, e o mais novo, mais descabeçado do que o normal. E esse mais novo chega para o pai e fala aqui, me dá minha parte da herança, que eu vou embora, quero viver minha vida. Quero curtir, quero ir fazer o que eu nunca fiz. E nós entendemos que para receber uma herança, alguém precisa falecer.
para que essa herança seja nossa por direito. O algo seja nosso, se torne nosso por direito. Mas esse filho estava um pouco antecipado nos processos da vida. E ele pediu a sua parte e foi embora. Passou-se um tempo muito grande. Chegou uma grande fome na cidade, uma grande seca. Ele perdeu todo o seu dinheiro, se tornou escravo. E Jesus conta que ele começou a comer aquilo que os porcos comiam, aquela lavagem, aquela sujeira toda. E ele então se lembra: na casa do meu pai nem os servos comem isso, porque eles comem bem, eles se vestem bem. Vou voltar para a casa do meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou falar: pequei contra ti, pequei contra Deus. Me perdoa, me aceite pelo menos como servo. E ele estava firme com isso e volta para a casa do pai. E Jesus conta que o pai estava sentado na porta de casa. Eu fico imaginando o olhar daquele pai, esperando um dia o filho voltar. E quando o pai avista o filho voltando no caminho, antes mesmo que o filho fale alguma coisa, o pai vai de ao encontro dele. E o filho já começa a falar: pai, eu pequei contra ti, pequei contra Deus, eu quero ser seu escravo. E o pai não deixa nem ele falar, já dá um abraço nele, já dá um beijo e começa a festejar: meu filho voltou, vamos matar uma vaca, vamos fazer um churrasco, é grande festa, chama meus amigos. O meu filho estava perdido e hoje eu encontrei ele. É assim que o pai nos conhece. É esse relacionamento que o pai tem conosco. Ele conhece o nosso ser. Ele sabe que a gente pisa na bola, que a gente tropeça, mas não só tropeça, mas a gente cai. E que muitas vezes a gente rola na lama ali, ó. E às vezes até gosta de rolar na lama. Mas o objetivo da predestinação não é deixar a gente caído. Mas o apóstolo Paulo vai continuar dizendo que o Pai também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O nosso objetivo, um dos propósitos da predestinação é nos fazer ficar parecidos com Cristo. E a palavra conforme aqui, no grego, significa a mesma forma, não forma, mas uma forma como de bolo. Cristo foi o modelo para que a gente se encaixasse nesse modelo e fôssemos como Cristo. Como está o seu coração? Nós estamos na mesma forma que Cristo? Ou derramou um pouquinho para fora? As irmãs que fazem bolo aí, às vezes acontece, né? Uma parte camucha, a outra cresce tanto que até esparrama. Aí queima tudo, tem que limpar o forno, que fica cheirando aquele queimado, dá a maior trabalheira. Como está o seu coração? Nós estamos vivendo os propósitos da predestinação? São coisas que nós devemos analisar em nossa vida. Nós precisamos estar na forma de Cristo. Como Cristo andou, eu preciso andar. Como Cristo falou, eu preciso falar. Como Cristo olhou, eu preciso olhar. Como nós estamos? Querido, se você está analisando o seu ser, o seu coração hoje, e alguma coisa aí tem te incomodado, poxa, eu não estou sendo assim. Nossa, olha, ele está falando isso, eu não estou me encaixando nisso. Essa é a oportunidade de você se reconciliar com o Senhor. Porque é um dos propósitos da predestinação também, nós nos voltarmos para Deus e nos reconciliarmos com o Pai através de Jesus Cristo. Olha a forma novamente aí. Conforme Cristo. É através de Cristo, é por Cristo, é para Cristo. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se você aí está jorrando um pouquinho para fora, não está dentro da forma, fala com o Senhor agora. Esse é o momento, agora é a hora.
Agora é a hora. Este é o momento. Não deixa para depois, você pode fazer agora. Here now. Faça isso. E nós estamos caminhando agora para o terceiro e último propósito da predestinação, que é produzir em nós esperança. Acompanhe comigo o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu não sei se você consegue entender isso, mas eu vejo como se fosse uma escada. E cada palavra dessa é um degrau que nós devemos subir. Não por nós mesmos, mas através da obra de Jesus na nossa vida. Então, o apóstolo Paulo falou assim, aos que predestinou, ele também chamou. Eu subi o degrau. Estou aqui na predestinação. Estou vivendo o que Deus quer. Estou vivendo os propósitos de Deus para a minha vida. Aquilo que Ele pensou para mim antes da fundação do mundo. Agora Ele me chamou. Porque Ele tem um propósito. Tudo que Jesus faz é proposital. Tudo. E aos que Ele chamou, Ele também justificou. A gente merece ser justificado? A gente merece que alguém faça justiça por nós? Ou que alguém advogue como Cristo é o nosso advogado? Por nós, nós que somos réus, pecadores, merecedores do inferno. Como João escreve para as cartas no Apocalipse: pobres, cegos e nus. Mais específico para a igreja de Laodiceia. Nós somos assim. Mas aprove Deus nos justificar, porque Ele nos predestinou, Ele nos chamou, e assim Ele também nos justificou. E a esperança vem, e nós chegaremos até ela, porque nós chegaremos na glorificação, onde um dia nós estaremos com Ele, não com a mesma glória do Pai, mas a glória de filhos. Filhos obedientes, tementes ao Senhor. E a Bíblia também conta, João 4, que Jesus estava andando com os seus discípulos. E havia vários caminhos para ele chegar até onde ele precisava chegar, mas ele decidiu então passar no meio de Samaria. E judeus e samaritanos não se dão muito bem, até hoje. Jesus passa então ali por dentro de Samaria e fala para os seus discípulos: olha, vou até a cidade comprar alguma coisa para nós comermos e eu fico esperando vocês aqui. Jesus então se senta num posto ao meio-dia, na hora sexta, e então está ali uma mulher samaritana, pegando água sozinha, uma mulher pecadora, que estava se escondendo das outras pessoas, da sociedade, por conta da vergonha do seu pecado. Então Jesus vira para ela e fala assim: ei mulher, dá um pouco de água para mim, estou com muita sede. E aquela mulher olha para Jesus e fica imaginando aquela mulher que estava embaixo de Jesus. Você, sendo um homem judeu, está pedindo água para mim, se é uma mulher samaritana? Você não sabe que a gente não se tromba, não? E Jesus vira para aquela mulher e fala: ah, se tu soubesses quem te pede água, é você quem pediria água para mim, e eu te daria água viva. O propósito de Deus para as nossas vidas é nos dar esperança através da predestinação. Aquela mulher era uma mulher sem esperança nenhuma. Jesus vai virar para ela e falar assim: chama o seu marido. Ela responde para Jesus: olha, eu não tenho. E ele fala: você disse certo. Você já teve 5 maridos e o que você está agora não é seu. Jesus conhecia aquela mulher estava no pecado, estava cometendo ainda o pecado. Não
escondido nada de Jesus, porque Jesus sabia. Mas Jesus estava ali para dar esperança para aquela mulher. Porque primeiro ele predestinou, depois ele chamou, e agora ele estava justificando o coração dela, perdoando os seus pecados, para dar uma esperança. Assim como foi na minha vida e na sua vida, o Senhor tem nos dado esperança, e esperança de vivermos na glorificação com o Pai. Este mundo vai passar, e pelo andar da carruagem, em breve, porque como a gente brinca por aí, daqui para frente é só para trás. O mundo que nós estamos vivendo é só para trás. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como está o seu coração? Com esperança? Ou desesperançoso? Porque a nossa maior esperança não é um salário melhor, um aumento no salário. Não é isso. A nossa maior esperança é viver com Jesus. É deixar este mundo de dores para trás, de pecado para trás, de condenação para trás, de escravidão para trás, para vivermos livres com Ele, lado a lado. Essa é a nossa esperança. Eu quero concluir dizendo que aquele jovem que estava ali sendo conduzido para servir de almoço para o chefe da tribo, que tinha acabado de arrancar uma lasca da sua panturrilha e dado lá para o chefe comeu um pedaço e falou: que nojo desse negócio, manda esse menino embora, que esse menino está podre, que carne ruim, credo, manda esse menino embora. E ele deu um pulo no caldeirão, espera para quem te quer, ele sai correndo e foi embora. E no meio do caminho ele para um pouco, muito ofegante por ter corrido muito, ele fala: ô Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu uma perna de plástico. Vocês entenderam? Aquele menino, ele tinha ido para fazer missões, para falar de Jesus, e alguma coisa aconteceu no meio do caminho, e ele não sofreu nada, porque infelizmente ele era um deficiente físico e tinha uma prótese, e justamente o que arrancaram na laça foi da prótese. Glória a Deus por isso. Pode ser que na nossa vida, o que nós estamos vivendo hoje está muito ruim. Pode ser que eu e você, a gente possa estar dentro daquele grande caldeirão sendo cozido com batata, cenoura, quem gosta de abóbora, mas Deus sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer lá na frente. Por isso Ele nos predestinou. E o propósito da predestinação, nós vemos 3 propósitos da predestinação. O primeiro propósito da predestinação que nós vimos é para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. O segundo propósito da predestinação é nos tornar conformes Cristo, da mesma forma que Cristo. E o terceiro propósito da predestinação é produzir esperança. Que nessa noite, eu e você, nesse momento, possamos dar uma resposta para o Senhor. Nós louvamos a Deus, meditamos na palavra de Deus, ouvimos a voz de Deus, e esse é o momento de nós respondermos a Deus sobre esse chamado ao nosso coração. Te convido a fechar os seus olhos e a falar com o Pai. Se você não tem vivido esses propósitos, esta é a hora para falar: Senhor, eu quero viver esses propósitos da predestinação sobre a minha vida. Eu quero viver com o Senhor. Fale isso com Ele nessa noite. Feche seus olhos. Logo após nós iremos orar todos juntos.
Senhor, nós como igreja eleita, povo eleito do Senhor, sacerdócio real, povo escolhido, nação santa do Senhor, nós estamos aqui nessa noite, com nossas cabeças encurvadas, baixas, tendo nosso particular com o Senhor nessa hora. Porque nós entendemos que existem, de acordo com o texto que nós lemos, 3 propósitos da predestinação. Porque o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu, nós somos eleitos do Senhor. E agora o Senhor nos predestinou. E nós precisamos entender como está o nosso coração, como está a nossa vida prática. Nós estamos realmente sendo homens e mulheres predestinados? Ou nós estamos nos enganando? Vivendo no auto-engano? Pai, que essas certezas que nós vimos na Tua Palavra sobre os propósitos da predestinação, que nós possamos viver eles e viver conforme o Senhor, na mesma forma que o Senhor. Nós devemos olhar para o Senhor não com desesperança, mas com uma esperança futura, uma esperança onde nós deixaremos este mundo pecaminoso, este mundo carnal, este mundo de sofrimento, de lamúria, de choro, e viveremos com o Senhor alegremente, cantando e te adorando, te vendo face a face, Senhor. Essa é a nossa maior esperança. Produza em nós essa esperança, Senhor. Deus, confirme essa palavra de fé em nossos corações, essas doutrinas da salvação para nossas vidas. Confirme isso no nosso espírito, Senhor. E que todas as coisas, tudo que nós passamos, sejam elas boas ou ruins, que todas elas cooperem para o nosso bem, porque nós te amamos e nós temos a certeza que nós somos chamados, nós fomos chamados pelo Senhor. Aleluia por isso. Obrigado por cada irmão que está aqui nessa noite. Obrigado por cada pessoa, Senhor, que vai ouvir depois dessa gravação. Obrigado porque o Senhor tem chamado as nossas vidas, o Senhor tem nos predestinado para a salvação. Salvação essa que tem mais a ver com o relacionamento com o Pai novamente. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade de podermos estar aqui e aprender um pouco mais sobre essa doutrina tão poderosa sobre nossas vidas. Eu te peço mais uma vez que o Senhor confirme e que o Senhor firme isso no nosso coração e na nossa mente, para que possamos viver como predestinados na Tua presença. Fique conosco, nos abençoe, Senhor. É o que nós pedimos, para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós dizemos amém. Amém, queridos? Amém. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para que a gente tenha sempre o nosso alvo sendo Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu posso encerrar? Os avisos, né? Como o Zé Carlos está falando, se houver alguma coisa diferente aí, será postado no grupo, tá? Fiquem atentos lá. Então, qualquer novidade, terá alguma coisa aí. Beleza? Certinho? Quero fazer menção novamente aos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Eu queria saber o nome de vocês. Como é que é o nome da senhora? Alice. Muito prazer, dona Alice. E o seu? Marcos. Muito prazer, Marcos. E da senhora? A senhora chegou por agora há pouco, né? Maria. Dona Maria, muito prazer, viu? Nós, a nossa igreja, primeira igreja presbiteriana, nós recebemos vocês com muita alegria no nosso coração. E nós que somos irmãos, estamos alegres. Imagina o pai. O pai está muito feliz com a presença de vocês. Como o nosso irmão Zé Carlos disse, volte sempre ou permaneça para sempre. Que Deus abençoe vocês. É uma alegria imensa recebê-los, viu? E eu convido vocês a se colocarem em pé na presença do Senhor nessa noite. Nós vamos orar encerrando. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele por mais este culto. Senhor, obrigado, porque mais uma
vez o Senhor falou aos nossos corações.